Boa tarde a todos. Meu nome é Orleanes Cavalcante, eu sou secretária judiciária do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará e essa é uma iniciativa da Escola Superior da Magistratura do Estado do Ceará e o nosso tema hoje são as inovações do registro de candidaturas. Então, a nossa ideia nessa live não é trazer aspectos doutrinários do registro de candidaturas, mas sim os aspectos práticos e as inovações trazidas pela Resolução 23609 de 2019, que vai reger o registro de candidaturas. Então, o pessoal está entrando aqui. Já quero dizer que eu vou acompanhar eventuais perguntas que forem feitas aqui pela live. Se porventura eu não conseguir acompanhar as perguntas, porque vai passando aqui bem rápido, aí podem formular essas perguntas por e-mail, né? Orleanes_Cavalcante com Cavalcante com @hotmail.com. Então, eu me comprometo a responder todos os questionamentos que me forem feitos aqui pela live. Se eu não conseguir acompanhar, eu responderei por e-mail. Então, a primeira pergunta que eu tenho certeza que vocês estão interessados em saber é se já foi alterado o calendário eleitoral com a mudança da data da eleição. O Congresso hoje estaria reunido para verificar ainda as propostas de datas. Então, nós temos algumas PECs tramitando e que envolve algumas alterações no calendário. O certo é que o presidente do TSE, o ministro Luiz Roberto Barroso, e também esse pensamento, comunga também com esse pensamento o Congresso, é de alterar o calendário minimamente. Então, tudo que nós apresentarmos aqui será aproveitado caso haja realmente esse adiamento das eleições. Então, acho que já podemos começar efetivamente aqui no tema. As pessoas ainda estão entrando. Vamos aguardar só mais um pouquinho. E eu quero já contar uma história interessante. Eu tenho 22 anos de justiça eleitoral, sou servidora da justiça eleitoral há 22 anos. E aí, em 2002, já fazia registro de candidaturas e era muito mais simples. Em 2002, eleição geral, e eu estava no TRE, na Secretaria Judiciária, e eu fiz a minuta de todos os acórdãos em registro de candidaturas, em 2002. 18 anos depois, estamos nós aqui e a complexidade do registro de candidaturas aumentou bastante. Na época, a candidatura feminina, por exemplo, a norma dizia que os partidos, e era permitido coligação, os partidos e coligações deveriam reservar 30% para um dos gêneros. Naturalmente, o gênero feminino era em menor número, como ainda é hoje, e a norma dizia que o partido e a coligação deveriam reservar 30% das vagas para candidaturas de um dos gêneros. Hoje, e não só de hoje, já há muitas eleições, a norma diz que o partido preencherá, obrigatoriamente deverá compor esses 30% com candidaturas de um dos gêneros. E aí nós temos em menor número o gênero feminino, por isso que normalmente fala-se em candidaturas femininas os 30%, mas na verdade o que a norma prevê é 30% para um dos gêneros. Então nós já podemos iniciar aqui com o tema e caso haja alguma dúvida, eu vou respondendo aqui na live.
Nós estamos agora, exatamente nesse período, com os juízes eleitorais envolvidos em um dos aspectos muito importantes, requisitos e condição de elegibilidade, que é a filiação partidária. E nós vamos começar trazendo uma linha do tempo, dos principais marcos temporais do registro de candidaturas. E o primeiro deles é exatamente o 4 de abril, que é o marco para a filiação partidária e o domicílio eleitoral. Só que por que eu falei que agora os juízes eleitorais estão envolvidos com esse tema? Porque a Lei 9.096, que é a Lei dos Partidos Políticos, e também a resolução que disciplina a filiação partidária e o novo sistema, que é chamado Filia, diz que se os partidos não apresentaram seus filiados naquela relação em abril, que elas são enviadas em abril e em outubro para a Justiça Eleitoral via sistema Filia, os filiados que se sentirem por desídia ou má fé do partido, por esquecimento mesmo, prejudicados, poderão requerer aos juízes eleitorais que intime os partidos para que esses partidos incluam esses filiados na lista especial, que deve ser processada pelo TSE até o dia 19 de junho. Só que a apresentação pelo partido dessa lista especial via sistema Filia deve acontecer até o dia 16 de junho, que é agora, próxima terça-feira. Então, eu tenho certeza que muitos magistrados que estão aqui nessa live estão aí envolvidos com esse tema filiação partidária. Então, 4 de abril, se o calendário eleitoral não for alterado, nós temos com um ano 6 meses da eleição, desculpe, que foi alterado, 4 de abril para o domicílio eleitoral e a filiação partidária. Logo depois, nós temos um momento muito importante e esse também requer do magistrado, na verdade, além da condição judicante, mas também gerencial, que são as convenções partidárias. E vou explicar por que exige do magistrado essa condição gerencial. As convenções devem acontecer, pelo calendário atual, de 20 de julho a 5 de agosto. Naturalmente, se a eleição for adiada, esse marco temporal das convenções também será adiado. Mas as regras que vou falar aqui se aplicam tanto para o calendário atual como para o calendário eventual do adiamento da eleição. Então, nesse período, os partidos devem se reunir com os seus convencionais para a escolha dos candidatos. Essa convenção partidária, embora seja um momento e regrado pelo estatuto partidário, ou seja, é uma decisão interna corporis, a Justiça Eleitoral ela tem um gerenciamento e a fiscalização por meio da ata da convenção. Foi formado um grupo de trabalho no TSE por meio da portaria 394 de 2020, agora bem recente, ela data do dia 3 de junho, para que esse grupo de trabalho estude as condições que serão adotadas, as regras que serão adotadas para a ata da convenção. Nós sabemos que a ata deve ser registrada em livro aberto e rubricado pelo juiz eleitoral. Então, tem o termo de abertura, o termo de encerramento e rubricado todas as folhas pelo juiz eleitoral. Só que o TSE já decidiu que as convenções podem ser virtuais em razão da pandemia, mas não ficou estabelecida a regra acerca da obrigatoriedade dos livros de ata e também
o Código Eleitoral e a Lei 9.504, também a Resolução 23.609, diz que todos os que estiverem presentes à convenção deverão assinar esse livro. E também, naturalmente, os candidatos que foram escolhidos, que vierem a ser escolhidos na convenção, devem assinar essa ata. Então, esse grupo de trabalho está estudando qual a forma que será adotada para o registro da ata e se permanecerá a obrigatoriedade do juiz eleitoral abrir, fazer o termo de abertura, assinar o termo de encerramento e rubricar todas as folhas. Então, isso nós vamos também ter que aguardar. Mas eu sugiro que no TRE, quando acontecem eleições gerais, nós reunimos todos os partidos no início de julho para explicar as regras do registro de candidaturas. Por quê? Porque hoje há muita impugnação ao registro do DRAP. Qualquer filiado ao partido pode impugnar o DRAP, que é o processo principal, o processo mãe, também chamado de processo raiz, mesmo que esse filiado não seja candidato. E há na norma também a obrigatoriedade de o partido apresentar no dia seguinte à convenção, via sistema, um sistema chamado Candex, a ata digitada com a relação das pessoas presentes à convenção e também os candidatos. Então, o que é que, para resumir a convenção, qual é a regra atual e que deve permanecer mesmo com o adiamento das eleições? O partido, realizada a convenção a partir do dia 20 até o dia 5, ele deve encaminhar à Justiça Eleitoral via sistema, e esse sistema será disponibilizado tanto no site do TSE quanto no site do TRE, deve digitar toda a ata e também a relação dos presentes à convenção e também dos candidatos. E essa ata, ela será divulgada no site do TRE e do TSE, num linkzinho chamado, na página chamada Divulga Cande Contas. Para quê? Para conferência tanto do candidato que foi escolhido, também de algum filiado que pode impugnar essa convenção. E qual é o momento de haver essa impugnação? Quando o partido apresentar o DRAP, que isso deve ocorrer até 15 de agosto. Então, as convenções hoje, elas têm que ter esse olhar da Justiça Eleitoral, mas muito, e não no momento do registro ou de eventual impugnação, mas no momento desse gerenciamento por parte do juiz gestor, de chamar os partidos com antecedência e falar dessas regras. Por exemplo, havendo a convenção virtual, o partido tem que adotar um sistema e medidas para que se dê ampla divulgação e participação dos seus convencionais. Não pode ser uma reunião virtual por videoconferência restrita a apenas alguns filiados, alguns convencionais. Então, o momento da convenção atual, segundo o calendário atual, 20 de julho a 5 de agosto. Também, isso é importante, veja só, nós podemos ter nas eleições 2020, eleições municipais, coligações apenas para a eleição majoritária. E, claro, os candidatos só são 2, prefeito e vice. Se eu tenho uma convenção de 10 partidos fazem suas convenções e
essas convenções são isoladas, cada partido realiza a sua convenção e deliberam por se coligarem para as candidaturas de prefeito e vice. Nesse caso, na ata dos 10 partidos que vão se coligar, tem que estar registrada a intenção de se coligar com os outros 9 partidos. Também, na convenção, o partido pode deliberar em não escolher os seus candidatos nesse momento da convenção, e sim adiar essa escolha para um momento posterior, inclusive após o 5 de agosto, e deixar essa escolha para a executiva do partido. Então, vamos lá para a gente entender bem. No período de 20 de julho a 5 de agosto, o partido vai se reunir em convenção. Mas, se ele tiver a intenção de não escolher os seus candidatos nesse momento e deixar para um momento posterior a escolha dos seus candidatos, isso aí, essa deliberação tem que ficar consignada em ata, que o partido deliberou por deixar para um momento posterior a escolha dos seus candidatos. E quem fará essa escolha? A comissão executiva do partido, a direção executiva do partido. E essa direção executiva poderá escolher os candidatos em momento posterior até quando? Até o prazo estabelecido no artigo 11 da Lei 9.504, que é 15 de agosto, ou seja, no limite para apresentação dos pedidos de registro. Então, ficou claro, né? O partido se reúne, ele pode deliberar por não escolher os seus candidatos nesse momento e deixar a escolha dos candidatos e também a decisão de se coligar com outros partidos, nesse caso apenas para o cargo majoritário, para o momento posterior, e esse momento posterior vai até o dia 15 de agosto. Isso é admitido pela jurisprudência do TSE. Não está na norma, não está na 9.504, não está na resolução do registro. Esse é um entendimento já consolidado do TSE. Então, os pedidos de registro, vamos lá, mantido o calendário atual, os partidos devem enviar para a Justiça Eleitoral, transmitir, porque é pela internet, os pedidos de registro até o dia 14 de agosto, às 23 horas e 59 minutos. Aí, a primeira pergunta é: mas você não disse, Orleanes, que o pedido de registro pode ser formulado até o dia 15 de agosto? Essa é uma ressalva. Se o partido for transmitir pela internet, esse pedido só poderá ser transmitido até o dia 14. Caso haja alguma impossibilidade técnica do partido para a transmissão pela internet, ele vai gerar o arquivo, tem a opção no Candex de ele gerar o arquivo e levar no cartório a mídia para que o servidor do cartório receba aquela mídia e ele, servidor, insira no sistema Candex Justiça Eleitoral. Existem 2 sistemas Candex, 2 versões do sistema Candex. Uma é a versão partido ou módulo externo Candex, que é aquela que o partido preenche, e outra, o Candex Justiça Eleitoral, que fará o aceite dos pedidos. O aceite, no aceite não há um juízo de valor, apenas a verificação da conformidade do pedido. Se o partido apresentou o pedido de forma adequada. Por exemplo,
um partido, ele apresenta até o dia 14, transmitindo pela internet, o pedido coletivo. Mas nós já tivemos, até a eleição 2018, o partido errou. Ao invés de apresentar o pedido coletivo, ele fez o pedido individual de todos os seus candidatos. Imagine que um partido pode apresentar 150%, no caso de vereador, do número de vagas do município. Aqui em Fortaleza nós temos 43 vagas, então o partido pode apresentar 65 vagas. Esse partido, errando, ele apresentaria 65 pedidos individuais. Então, a orientação também dada nessa reunião com os partidos é que o partido apresente, ele escolha no Candex pedido coletivo, que é aquele formulado pelo partido até o dia 14, se for transmitido pela internet, e até o dia 15, se o partido gerar a mídia e entregar no cartório. Então, esse é o pedido coletivo. Mas se o servidor do cartório perceber ali no aceite, no momento do aceite, que o partido apresentou o pedido individual, como deve proceder? Se ainda houver tempo, que é ter tempo para isso. Se não for dia 14, quase meia-noite. Se for ainda no expediente do cartório, ele pode ligar para o partido e dizer, olha, o seu pedido está errado. Refaça via Candex o pedido coletivo. Então, já ficou claro, né? Então, até o dia 14, o partido vai transmitir pela internet. Caso ele não consiga, o partido vai gerar a mídia e entregar no cartório. Esse ano, tem uma novidade no sistema que é muito interessante. O TSE desenvolveu o sistema da seguinte forma. Isso chama-se, o que eu vou dizer agora, sincronização. Na sincronização, o partido vai preenchendo o pedido dos seus candidatos. E é uma outra orientação também para a reunião, que o partido ele fique muito atento ao preenchimento do Candex, porque são muitos documentos e muitas informações, muitos dados do candidato, para não deixar para a última hora. Então, a pessoa lá, o funcionário do partido, normalmente é aquela pessoa que tem mais habilidade com sistemas, vai preenchendo o pedido. Preste bem atenção nisso que eu vou lhe dizer, que é uma novidade grande que o TSE desenvolveu, que vai otimizar bastante o pedido de registro. No momento que o partido digita os dados, digamos que ele está preenchendo o meu pedido de registro, está digitando o meu nome, Orleanes Cavalcante de Oliveira Viana Gomes, inserindo meus documentos. Essas informações já estão sendo transmitidas para o TSE. Está já no banco de dados lá do TSE, no servidor do TSE. Mas alguém pode conferir essas informações? Não. Essa informação não pode ser conferida nem pelo próprio TSE, nem pelo cartório, nem pelo servidor do cartório. E o partido sabe que essa informação está sendo transmitida? Também não. E para que isso? Para otimizar o tráfego de informações. Porque se deixasse para ser transmitido tudo no dia 14, quando o partido normalmente dá o submeter, o transmitir, o TSE, o servidor do TSE, não suportaria o volume de informações do país inteiro. Então, o TSE desenvolveu o sistema dessa maneira. Vai digitando a informação do candidato, esse dado já está sendo enviado para o TSE. Isso vai otimizar porque quando o partido clicar lá no botãozinho transmitir, fechou o pedido. Aqueles dados que já estavam no servidor
do TSE são consolidados e o pedido já recebe o número do processo PJE e já estará no CAND. Se tiver alguma dúvida do que eu estou dizendo, pode perguntar, é um prazer responder, porque isso é uma novidade. Esse formato chama-se sincronização. Os dados do partido, eles são sincronizados, transmitidos no momento da digitação, quando o servidor lá, o funcionário do partido, vai digitando as informações. Então, temos agora já o pedido de registro no cartório. Dia 15 para os pedidos que não foram transmitidos pela internet. No dia 16, inicia-se oficialmente o período da propaganda eleitoral. Mas, se um partido ele escolheu em convenção os seus candidatos, mas nessa relação que foi transmitida pela internet até o dia 14, se não constou o nome de algum candidato, como esse candidato deve proceder? Ele, candidato, vai entrar no Candex, na casa dele, não é mais no partido, ele acessa o sistema via internet, no site do TSE e do TRE, o sistema Candex estará disponível, e o candidato que foi escolhido em convenção, mas o partido não apresentou o nome dele, o candidato preenche o seu próprio pedido, que se chama requerimento de registro de candidaturas individual, e ele vai gerar esse pedido e entregar no cartório eleitoral. Nessa condição de RRCI, que é o pedido individual, o candidato não pode transmitir pela internet. Nessa possibilidade, ele terá que gerar o arquivo e entregar no cartório. Aqui fala-se da alteração da data do calendário, tanto para a eleição como para os marcos temporais que estão relacionados à eleição. Nós ainda não temos essa data, essa alteração. E se vai realmente ser alterado? Tudo indica que sim, mas apenas o Congresso ainda vai deliberar acerca de uma possível alteração, um possível adiamento na data da eleição. Então, vamos lá. Então, publicado o edital com a relação de todos os candidatos que estão nesse pedido coletivo, o candidato que foi escolhido em convenção, ele tem que acessar no site do TRE o edital coletivo de seu partido para verificar se o partido apresentou o seu nome na relação do pedido coletivo, junto com esse DRAP, o nome dele está lá relacionado. E ele, então, apresenta o RRCI. Também da publicação do edital, passa a correr o prazo de 5 dias para fins de impugnação ao pedido de registro de candidaturas. Quem pode impugnar o pedido de registro? Ministério Público, partido adversário, candidatos, mas também o filiado ao partido, quando o fundamento da impugnação for a própria convenção, mesmo que esse filiado não seja candidato. E, mais uma vez, eu quero ratificar essa informação. Houve uma inovação esse ano, porque cada partido, se ele for concorrer para os 2 cargos, para o cargo majoritário de prefeito e o cargo proporcional, o partido terá que apresentar 2 DRAPs. Até a eleição passada, o partido preenchia apenas um pedido e nesse pedido ele dizia: estou concorrendo para que cargos? E marcava
Se fosse eleição geral, ele podia, num único pedido, dizer deputado estadual, deputado federal, governador, senador. E numa eleição municipal, num único pedido, o partido marcava lá prefeito e vereador. Esse ano mudou, não é mais assim. Se um partido ele vai se coligar, por exemplo, para o cargo de prefeito, um partido, que normalmente é o partido do candidato a prefeito, vai preencher o DRAP. Todos os partidos dessa coligação terão que enviar para a Justiça Eleitoral a ata da convenção com a informação de que deliberaram em convenção pela a vontade de se coligar com os outros partidos. E vai preencher um outro DRAP para o cargo de vereador, nesse caso, um DRAP só com um partido, porque não é mais permitido coligação para o cargo de vereador. Aqui tem uma perguntinha, se o pedido individual é sempre pelo candidato. Necessariamente, essa possibilidade do RRCI, o pedido individual, requerimento de registro de candidaturas individual, é apenas para o candidato que foi escolhido em convenção, cujo nome não constou da relação do pedido coletivo que o partido apresentou até o dia 14, se foi transmitido pela internet, ou até o dia 15, se ele levou lá a mídia no cartório. O que é que acontece muitas vezes? E os magistrados que já coordenaram eleições em pleitos anteriores vão lembrar dessa possibilidade. Toda eleição isso acontece, de um filiado ao partido que não foi escolhido em convenção apresentar o RRCI. Ele candidato, aliás, ele é filiado ao partido e não foi escolhido em convenção. Ele olhou lá o edital que foi publicado, não viu o nome dele, naturalmente, ele não foi escolhido em convenção, baixa o Candex, preenche e apresenta o Candex com pedido individual, sem que ele tenha sido escolhido em convenção. Como proceder? O servidor do cartório pode não aceitar esse pedido? Não, claro que não pode. É deixar de aceitar. Obrigatoriamente, o servidor do cartório vai ter que fazer o aceite desse pedido. Por quê? Porque isso envolve juízo de valor. Só o magistrado poderá analisar, diante da informação prestada pelo cartório, de que aquele filiado, aquela pessoa que está pedindo o registro de candidaturas individual, não constou da ata da convenção. O nome dele não foi escolhido em convenção. O servidor do cartório, a cada pedido, mesmo coletivo, individual, vaga remanescente, substituição, vai informar se o candidato constou, no caso do pedido coletivo, da convenção. No caso da substituição, do pedido de substituição, da vaga remanescente também. E do individual, se o nome dele constou na ata da convenção. Quando o partido apresenta uma substituição, deve estar de acordo com as regras do estatuto partidário, também para a vaga remanescente. E o servidor do cartório verifica se o pedido foi formulado por quem é competente para fazê-lo. Se for uma coligação, por exemplo, majoritária, e quem é competente para apresentar esse pedido de substituição? Ou o representante da coligação, ou todos os presidentes dos partidos assinando o pedido de substituição. Tem uma perguntinha aqui. Sim, exatamente. Exatamente, Felipe.
Pedido individual é para aquele candidato escolhido em convenção e o partido esqueceu de apresentar o nome dele na ata, né, no pedido coletivo. Vamos lá, mais um pouquinho aqui para nós avançarmos. Vagas remanescentes. Até quando o partido pode apresentar as vagas remanescentes? E aqui eu já vou deixar uma dúvida para os magistrados no momento do pedido do registro de candidaturas decidirem, porque envolve juízo de valor. Eu vou apenas expor a situação e cada magistrado vai decidir no âmbito do seu convencimento. A vaga remanescente, ela deve ser apresentada até 4 de setembro. Só que a regra diz o seguinte: se o partido não escolheu, no momento da convenção, a totalidade de candidatos que poderia apresentar, ele poderá fazê-lo até 4 de setembro como vaga remanescente. Vamos dar um exemplo que fica mais claro. Um partido aqui em Fortaleza pode apresentar 65 candidatos para o cargo de vereador, 150% das vagas, tomando como a quantidade de vagas aqui em Fortaleza, 43 vagas. 150% dá 65 vagas. Então, o partido não escolheu 65 candidatos. Ele só escolheu 60 candidatos. Ele poderá fazer essa complementação até o dia 4 de setembro, indicando 5 candidatos, os remanescentes, para as vagas que restaram, que foram 5 vagas. Agora, o que eu vou colocar para os magistrados decidirem é o seguinte: mas se o partido em convenção, fique bem atento que eu vou dizer agora, se o partido em convenção escolheu os 65 candidatos, o número máximo de vagas que poderia, de candidatos consideradas as vagas, o número máximo de candidatos que poderia indicar, e ele escolheu, no caso de Fortaleza, 65 candidatos. Mas, no pedido de registro, lá até o dia 15 de agosto, se for transmitido pela internet até o dia 14, ele não apresentou os 65. Ele apresentou os 60. Poderá complementar? Olhe que aí mudou, porque o partido, ele escolheu a totalidade de candidatos que poderia fazer, 65 candidatos. Mas no momento do registro, ele só apresentou 60. E esses 5 que foram escolhidos em convenção não apresentaram RRCI. Seria o caso de um pedido individual, mas esses 5 escolhidos em convenção não apresentaram pedido individual. O partido, diante dessas 5 vagas que sobraram, ele ainda pode complementar com mais 5 vagas? Essa resposta o magistrado vai dar. Quer saber a minha opinião? Claro que a minha opinião não vincula o Tribunal Regional Eleitoral, nem poderia vincular, nem qualquer magistrado. Se a regra diz que o partido pode apresentar como vaga remanescente aquela candidatura que não foi escolhida em convenção, se ele escolheu o máximo de candidatos que poderia, a meu ver, não cabe mais vaga remanescente. Esse é o entendimento, por exemplo, do TRE de São Paulo e de muitos TREs do país. Mas vai ficar para cada magistrado essa resposta, tá bom? Vamos lá. O julgamento dos pedidos de registro, inclusive as impugnações
se houver, até o dia 14 de setembro, em todas as instâncias ordinárias, primeiro e segundo grau. Então, nas instâncias ordinárias, todos os pedidos de registro de candidaturas devem estar julgados até 14 de setembro. Vamos falar aqui um pouquinho de uma novidade que não posso deixar de falar acerca das candidaturas femininas. O que mudou? Na verdade, não mudou exatamente com relação às candidaturas femininas, mas vai impactar grandemente na apresentação dessas candidaturas. Como falei, estou na Justiça Eleitoral há 22 anos e ouvi, assim, expressamente, sem nenhum sigilo, claramente lá no balcão da Justiça Eleitoral, os partidos dizerem que eles não apresentavam as candidaturas femininas porque não havia interesse das mulheres em participar da vida política. E uma vez que o legislador estaria obrigando o partido a apresentar candidaturas femininas, ele, partido, estaria também obrigado a apresentar candidaturas não legítimas, ou fantasmas, ou laranjas, ou fictícias. E diziam, olha, eu já coloquei a secretária do partido, a faxineira, a minha irmã, minha mãe e a esposa, mas não eram candidaturas reais. E o TSE, desde 2009, numa ação em AIME, por fraude à eleição, vem indeferindo toda a chapa, aquele que deu causa, quem não deu causa, candidaturas masculinas, femininas, toda a chapa, todos os candidatos indeferidos em razão da fraude. Mas essa eleição, agora em 2020, a resolução 23.609 trouxe uma novidade muito singela, mas que trará um impacto enorme no pedido de registro de candidaturas. Diante da possibilidade, diante da verificação, na verdade, de uma eventual candidatura fraudulenta, uma vez intimado o candidato ou candidata e verificando ali que não houve a autorização do candidato ou da candidata para aquela candidatura, ou que a foto foi retirada da internet sem autorização da candidata especialmente, claro que diligenciado, esse pedido não mais será indeferido. A decisão será pelo não conhecimento do pedido. Aí a pergunta é, o que muda? Antes era indeferimento e agora é não conhecimento. O não conhecimento implica em retirar essa candidatura do percentual de sexo, de gênero, mesmo que o DRAP já tenha sido deferido, haverá uma nova apreciação do DRAP. Aí a pergunta é, mas vai ter 2 julgamentos do DRAP? Pode até ter mais. Imagine o seguinte, o DRAP, ele é julgado antes de qualquer outro pedido, porque a decisão do DRAP vincula os pedidos de registro de todos os candidatos. Se um DRAP for indeferido, todos os candidatos daquele partido são prejudicados. Então, se eu tenho um DRAP apresentado e que nesse pedido coletivo do DRAP, do partido, foi atendido o percentual de gênero, o partido apresentou 30% de um dos gêneros, 70% do outro gênero, vamos colocar aqui em termos práticos, 30% de candidaturas femininas, 70% de candidaturas masculinas. E depois, o magistrado ou magistrada verificou que aquele pedido RRC daquela candidata não foi autorizado pela candidata. Aquela candidatura é fictícia e é observado pela ausência total de documentos, diligenciado a candidata
não apresenta a autorização para aquela foto, o partido não apresenta o RRC assinado pelo candidato ou candidata, e o juiz ou juíza vai lá e decide pelo não conhecimento do pedido. Qual é a repercussão? Essa decisão será levada para o DRAP, e se eu tinha 30% do gênero feminino, agora com essa candidatura que foi julgado pelo não conhecimento, eu tenho -1. Isso vai tirar o equilíbrio. Eu tinha 70 e 30, agora eu não tenho mais 30%. E se o partido não regularizar esse percentual de gênero, o DRAP será indeferido, prejudicando todas as candidaturas, todo o partido. Tem uma dúvida aqui. Observada a possibilidade de apresentar as vagas remanescentes até o dia 4 de setembro, como se dá a deliberação dos nomes para complementação? Cabe ao partido. Uma vez que nós não temos mais coligação para o cargo de vereador, na convenção, na própria convenção, o partido já delibera e deixa expresso, já está registrado na ata, nessa ata que vai enviada, transmitida para a Justiça Eleitoral um dia após a convenção, de que a comissão executiva apresentará o complemento das candidaturas que poderia oferecer em vagas remanescentes, cabendo, e aí o partido vai decidir, cabendo a comissão executiva escolher tais candidatos. Aqui complementando de como se dá a deliberação dos nomes para a complementação. Exatamente assim. O partido, ele já deixa expresso que delega à comissão executiva, em momento posterior, a escolha de candidatos em vagas remanescentes. Outra coisa muito importante, nós temos pouquinho tempo, o último tópico para nós abrirmos para eventuais perguntas é acerca do julgamento. Os magistrados precisam ficar muito atentos, especialmente aqueles que já coordenaram eleições e especialmente foram juízes eleitorais responsáveis pelo registro de candidatos. O que é que acontece? A regra era o seguinte, vamos falar de julgamento agora, muito importante isso. A decisão da chapa era única. Como era que o magistrado decidia? Eu tenho prefeito e vice. Aí o magistrado fazia a análise dos requisitos de registro de candidaturas do candidato a prefeito. Se ele atende todas as condições de elegibilidade, se não incorre em nenhuma inelegibilidade, se atende os requisitos de registrabilidade, como a foto, por exemplo, era uma condição de registrabilidade. Atendido, aí ele dizia assim, esse candidato ao cargo de prefeito é apto. Aí analisava o candidato a vice-prefeito. E analisando ali as condições de elegibilidade do vice-prefeito, as condições de inelegibilidade, o candidato a vice-prefeito incorre numa inelegibilidade. Aí, até 2018, a decisão era assim, candidato, no caso a eleição 2016, porque era para a eleição municipal, o candidato para prefeito, apto, o candidato para vice, inapto. Consequentemente, indefiro a chapa. Em 2020, não mais será assim. Não haverá indeferimento da chapa. Cada candidato será julgado individualmente. Apenas no PJE haverá a associação, a referência de que um é candidato a prefeito, outro a vice. Mas a decisão do candidato a prefeito, ela será feita de forma individual. Uma sentença para o candidato a prefeito, uma sentença para candidato
a vice-prefeito. E se houver recurso, somente aquele processo em que houve o recurso subirá para a instância superior, seja o TRE, seja o TSE. Eu estou à disposição, nosso tempo já está encerrando, para eventuais dúvidas. Caso não seja possível formulá-las aqui, estarei à disposição. Podem formular as perguntas para o meu e-mail, orleanes_cavalcante@hotmail.com. Será um prazer responder a todos os questionamentos. Muito obrigada a todos que participaram dessa live. O tema é inovações do registro de candidaturas e o meu nome é Orleanes Cavalcante, para quem chegou depois, secretária judiciária do Tribunal Regional Eleitoral, e eu agradeço muitíssimo a SMEC pela iniciativa e me coloco à disposição de todos, tá bom? Então, nos vemos no próximo encontro. Estou à disposição de todos para tirar as dúvidas. Foi um prazer estar com vocês. Grande abraço.